Oi, você já teve a sensação de que você não consegue começar? Não importa se é alguma coisa simples, uma coisa que você faz todo dia. Se alongar, fazer exercício, realizar alguma tarefa, parece que tem alguma força te segurando. E você até pensa assim: ah, eu sei que vai me fazer bem, mas mesmo assim a energia não vai. É a velha conhecida nossa procrastinação, né? Eu tô nessa semana assim. E essa semana a gente tá no tema de aprender sobre como sair da procrastinação no yoga. E, gente, parece um negócio assim. Quando eu defino o tema da semana, parece que vem uma lição para que eu mesma aprenda sobre isso e aplique para trazer aqui para vocês. E ó, então eu já deixo avisado. A gente está aprendendo sobre como sair da procrastinação juntos aqui nessa semana do yoga, hein? Essa falta de vontade, de essa dificuldade de passar por essa resistência tem muito mais a ver com um estado de inércia do que de falta de capacidade. Lembra lá quando a gente aprende nas aulas de física que um corpo em inércia tem a tendência a ficar, a permanecer na inércia? Então é exatamente isso. Quando você está na inércia e precisa se movimentar novamente, muitas vezes, se você não tem algum estímulo por trás, é uma força hercúlea que a gente precisa fazer para poder sair desse estado e quebrar esse bloqueio, não é verdade? E a procrastinação, ela acaba nascendo exatamente aí. Não é porque você não quer fazer ou porque você tá com preguiça, mas é que é preciso, na verdade, entender que você precisa atravessar esse estado de inércia. E esse começo é a parte mais difícil de qualquer atividade que a gente vai fazer ou inclusive de adquirir um novo hábito, na verdade. Você já percebeu que muitas vezes você fica lá naquele estado de inércia, mas depois que você começa a fazer, você fala: nossa, mas por que eu procrastinei tanto? Tá tão gostoso fazer isso aqui, né? Então, é porque esse momento de quebra da inércia para o início do movimento, ele é sempre mais pesado e sempre mais desafiante. A gente aprende na nossa vida que a gente precisa esperar a motivação para fazer alguma coisa, certo? Então a gente fica lá no diálogo interno: quando eu tiver com energia eu faço, ou então, quando eu tiver inspirada eu começo. Mas isso cria, na verdade, um ciclo dentro da gente, ou seja, você não consegue começar porque você não tem energia, e você não tem energia porque, na verdade, você nunca começa. Então, essa energia, ela nunca realmente chega para você fazer essa atividade. Como eu falava lá no início, na filosofia do yoga existe uma palavra que se chama, um conceito, né, que se chama Abhyasa, que é descrito lá no Yoga Sutra de Patanjali. E o Patanjali diz que Abhyasa é a prática constante. Mas o ponto mais importante aqui é que não é uma prática intensa constante, não é uma prática perfeita constante, e não é uma prática motivada constante. É só uma capacidade de, independente de motivação, independente se a tua prática é perfeita ou não, motivada ou não, você vai estar ali presente. É a capacidade de repetir e de voltar de novo, de novo, de novo para aquela prática, independente do seu estado, do seu humor e de como você está naquele dia. Se a procrastinação é o hábito de adiar, a Abhyasa é o hábito de romper essa barreira e começar, independente de como você se sente. Mesmo fazendo só um pouquinho, mesmo fazendo de uma maneira incompleta, mesmo sem vontade, mesmo dando 5% de você, você vai estar presente ali, porque a Abhyasa, ele não depende de como você se sente. Ele cria uma base mais estável do que o seu humor, né? E com o tempo, com essa prática, isso muda com relação à ação. Você para de se perguntar: será que eu tô com vontade? Será
será que eu vou fazer? E começa a mais viver no estado de eu começo e vejo o que acontece. Uma coisa que eu acho interessante é que dentro dessa prática, isso pode ser inclusive quase o seu mínimo mesmo, né? Se mover por apenas poucos minutos, se a gente está falando de atividade física, por exemplo, ou até a prática de yoga, somente respirar com atenção naquele dia, começar sem o compromisso de terminar tudo, né? O objetivo aqui não é fazer perfeitamente toda vez, mas é romper com a inércia para construir esse estado de estabilidade, de poder contar com você mesma toda vez que você começa alguma coisa, criar um hábito sólido, porque uma vez que o corpo começa a se mexer, você sabe que já acontece, né? A energia muda e você se entrega muito mais. É por isso que praticar yoga vai te ajudar, inclusive, a construir bases mais sólidas para os outros hábitos da sua vida, né? Comparecendo sempre no seu tapetinho, construindo uma base sólida na sua prática de yoga, você vai ajudar nesses outros processos também, porque você vai integrar isso no seu corpo, que é uma coisa muito importante, e você não vai precisar resolver nada na sua mente primeiro. O seu corpo ele vai já entrar nessa atividade e você vai sentir isso na pele, o que é voltar toda vez para sua prática, estando bem ou não estando bem naquele dia, sabendo que você só precisa se mexer um pouco, e só esse se mexer um pouquinho já é a Vyasa. Então, para essa semana, a nossa prática, nosso exercício é muito simples para mim e para você, porque eu já entrei aqui no momento de procrastinação terrível. Então, para mim e para você, a proposta é simples essa semana. Não esperar motivação para a gente fazer a nossa prática de yoga ou cumprir nossos hábitos da semana. Usar o próprio movimento de entrar na atividade para sair da inércia. Começar pequeno, que já é praticar, né? Já é entrar no nosso hábito, somente estar presente ali. E isso dentro do yoga já tem um nome que você aprendeu, que é Abhyasa. Vamos começar em qualquer tipo de energia que a gente estiver sentindo agora. Então, se lembra que essa semana a gente já tem a nossa prática para incorporar a Abhyasa no nosso interior. E uma coisa muito legal de Abhyasa é que a gente pode adicionar também Vairagya, que é o desapego ao resultado das nossas ações. Então, praticar a nossa atividade de novo e de novo já é uma própria experiência em si. A gente não precisa esperar, será que eu vou fazer perfeito? Será que isso vai me gerar resultado tal? Não pensa sobre isso. Pratica o desapego do que essa ação vai gerar, somente se entrega para ela e perceba que a cada dia que você pratica, tem alguma lição interessante ali. Dar 5% de você numa atividade é um tipo de experiência. Dar 100% de você é outro tipo de experiência também, e tudo é uma experiência. Então clica aqui embaixo, entra no estúdio de yoga do Pranamida online para você fazer a prática dessa semana, e eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem, porque essa prática tá maravilhosa e cheio de sabedoria que eu compartilhei lá com você. Entra aqui e me conta o que você achou da prática dessa semana e em que parte da sua vida você mais procrastina. Eu procrastino em praticamente tudo, né, minha gente? Mas eu tô aqui, dando tudo de mim, mesmo com a energia um pouco mais baixa, não tem problema. Tamo aqui presente. Te espero lá na nossa prática de yoga dessa semana. Até!